Salam, salam. Uma das coisas que a gente precisa pensar é que, graças a Deus, o Evangelho tem sido levado para várias partes do mundo, inclusive para o mundo muçulmano. A gente sabe muito bem que a porcentagem de missionários que são enviados para o mundo muçulmano é bem menor do que para outras áreas do mundo. Há uma grande necessidade de focalizar, né, da gente juntar as forças, né, equipar melhor os missionários para nós servirmos melhor no mundo muçulmano. Quando eu falo mundo muçulmano, isso também cabe dentro das comunidades muçulmanas no Ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos, e assim vai. A pergunta que eu acredito que seja interessante para nós que oramos pelo mundo muçulmano, que investimos força, vida, as finanças, é o que tem levado, né? O que tem levado muçulmanos a se converter? O que tem levado? A gente tem muitos casos, a gente vê no YouTube, a gente vê em outras áreas da mídia, nas conferências, nós temos visto muitas pessoas, muitos muçulmanos, entendendo que Cristo é mais que profeta, que é Senhor e Salvador. Mas é importante a gente entender, até para nós ajustarmos o método, a forma como vamos evangelizar, a forma como vamos discipular, e assim vai. Então, baseado numa das pesquisas que eu fiz no meu doutorado, a gente fez uma análise, foi um capítulo todo, mas a gente só está citando aqui algumas ideias aqui importantes para cada um. Depois, quem quiser aprofundar mais, a gente pode estar conversando. Mas uma coisa interessante é aqui. Quais são os fatores? Interessante que a gente vê aqui, olha, do 10º para cima, a gente observa aqui versos do Alcorão. A gente sabe que o Alcorão cita bastante sobre Jesus. É óbvio que o Jesus do Alcorão, ele difere quase que 90% do Jesus bíblico, não é? Porém, a gente tem visto pessoas que têm lido o Alcorão e alguma coisa acontece ali que dá uma curiosidade ou algo milagroso acontece e a pessoa começa a buscar amigos, a estudar a Bíblia e assim vai. A influência do líder da família. Isso acontece também porque pessoas que, numa família, numa cultura de coletividade, quando o mais velho fala, todo mundo segue. Então, ninguém faz nada sem a aprovação do mais velho. Então, quando o líder da família se converte, as pessoas também vão repensar o que levou essa pessoa a mudar, as coisas, ele era de um jeito, agora ele é de outro, uma nova criatura, né? Novo nascimento. Então, algumas organizações até priorizam trabalhar com os líderes da família para que todas as pessoas se convertam e assim aquela ideia de solidão no mundo muçulmano, debaixo de perseguição, aquele medo de se conectar com outras pessoas, aí você já tem um grupo iniciando o discipulado. Exposição à mídia cristã. Nós louvamos a Deus pela rádio, pela internet, pelos canais de televisão, o 77, muitos outros, né, o Al Hayat, muitos outros canais, programas de rádio, correspondência, tem realmente sido muito efetivo o contato. Pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho começam a ter contato através da mídia. Em 2019, por exemplo, um amigo no norte do Marrocos, um pastor marroquino, ele teve contato com quase 5.000 pessoas através do Facebook. Depois foi refinando, até chegar a encontrar pessoas e várias pessoas batizadas ali. Fascinação por Jesus. As pessoas começam a ouvir a vida de Jesus, elas começam a ter essa experiência e querem saber mais, e aí foi quando elas entram realmente a ler os evangelhos e tudo, né? Quando eu falo ler, significa também ouvir, né? Sociedades rurais preferem ouvir, né? No mundo muçulmano, de uma maneira geral, as pessoas preferem ouvir do que ler. Mas antes também tem o estresse psicológico, né? Então acontece muitas pessoas também têm estresse, a pessoa também tem problemas psicológicos gerado por muitas coisas dentro do sistema islâmico e elas começam a ver em Jesus uma saída para os seus problemas. Eventos sobrenaturais. Nós temos visto sonhos, visões, essa é uma realidade no mundo muçulmano. Isso tem acontecido mesmo, coisas extraordinárias. Jesus aparecer no deserto, encontrar pessoas, coisas sobrenaturais. Insatisfação com o Islã e com comunidades muçulmanas. O Islã, ele prega que Islã significa paz.
E aí, o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas, por causa de alguns grupos, compostos por sua maioria de muçulmanos, grupos terroristas, por exemplo, eles estão matando os próprios muçulmanos, pessoas que estão com a vida tranquila ali, são pessoas de paz, a maioria do mundo muçulmano é pacífica. E eles estão questionando, os mais velhos, principalmente, os mais novos, principalmente, questionam o que está acontecendo, e muitos ficam no limbo, ficam seculares, eles ficam simplesmente, não vou dizer que eu abandonei o Islã, porque pode gerar apostasia, uma pena pesada no Islã, mas eles abandonam, eles ficam ali fazendo cara que é muçulmano, mas na verdade eles estão ali no limbo, não tem mais práticas. Esse é um grupo que a igreja precisa aprender a lidar, porque eles vêm de uma decepção religiosa, né? Então, alguns deles, nessa insatisfação, têm encontrado o Senhor Jesus também. Amizade com cristãos, sejam eles cristãos locais nos países muçulmanos, sejam expatriados, cristãos que foram para lá, estrangeiros, e aí a pessoa começa a ter amizade, elas começam a ver que aquela pessoa é diferente, os testemunhos, homens e mulheres de Deus, e assim eles começam a querer saber o que mudança é essa, como faz para eu também ser assim. E observando o estilo de vida dos cristãos, né, ligado com o número 3 aí, e assim tem sido muito efetivo essa forma de caminhar com os nossos amigos muçulmanos, e eles naturalmente escaneando a gente toda hora, 24 horas por dia, eles se interessam. Porém, eu deixei por último o contato com as escrituras, porque todos esses efeitos, do 10 ao 2, é uma realidade. Só que o principal fator que tem levado a acontecer todas essas coisas, de 2 ao 10, é o contato com as escrituras. Então, é o contato com a Bíblia, seja ela oral, seja pela internet, seja através de um folhetinho, seja através de um pendrive que você dá, seja através de um filme Jesus, seja de todas as formas, né, que você pode, através de uma forma de você sentar com alguém e contar histórias bíblicas, usar oralidade, são formas que têm gerado nas pessoas o interesse, aonde, dentro da estrutura de fé dos muçulmanos, o Espírito Santo tem poder para entrar convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e entrar nessas pequenas frações, nessas microtrincas que às vezes nós nem enxergamos da fé, da estrutura de fé. E eles começam a questionar, a pensar e se encorajam também, porque não é uma atitude tão simples, né? Aceitar a Cristo dentro de uma situação de uma maioridade muçulmana, de maioria muçulmana, mas o contato com as escrituras. Então, o que a gente vê aqui é que são fatores, realmente existem, porém, o principal fator que tem levado os muçulmanos a Cristo é o contato com as escrituras, seja de todas as formas possíveis. Mas,